Nesse exato momento está acontecendo uma sessão sobre o manejo do nódulo pulmonar aqui no 11º Congresso Internacional Oncoclínicas e eu recebo o Dr. Igor Morbeck, que é oncologista clínico da Oncoclínicas do Distrito Federal. Doutor, quem deve ser submetido a uma tomografia de tórax? Muito boa tarde, Daniela. Boa tarde a todos. Esse é um assunto extremamente importante, porque o rastreamento de câncer de pulmão é um assunto do momento no Brasil e no mundo. Muito pouco paciente ainda é submetido a uma tomografia de tórax anual e que deve ser uma rotina, principalmente para fumantes e ex-fumantes que deixaram de fumar nos últimos 15 anos. Esses achados eventuais de nódulos pulmonares, eles eventualmente são suspeitos e toda vez que a gente faz um diagnóstico precoce de câncer de pulmão, eu consigo curar a doença. Nem todo nódulo pulmonar é maligno, existe um grande percentual que é benigno e para isso precisa ser sempre referenciado por um especialista. Especialista esse que pode ser um pneumologista, um cirurgião torácico ou, eventualmente, um oncologista. Mas, principalmente na linha de frente, o pneumologista é o principal ator para poder orientar o paciente. A maioria desses achados costuma ser benigno? Felizmente sim, mas existe um bom percentual, principalmente quem tem fatores de risco. E claro que o câncer de pulmão, que está relacionado a 80% dos casos com tabagismo, a gente precisa estar de olho. O nódulo que cresce, que tem características irregulares na apresentação, né, eles são suspeitos e que precisam acompanhar. Nem todo nódulo inicial pulmonar precisa ser biopsiado, principalmente aqueles que são menores que 1 centímetro. Mas a partir de um determinado tamanho, todos precisam ser avaliados por um especialista e eventualmente biopsiados. Só para fazer um resuminho aqui, quais seriam as principais características, então, desse nódulo pulmonar que chamam a atenção e merecem um encaminhamento? Ótima pergunta. São aqueles nódulos que são acima de 1 centímetro, que têm um contorno irregular, a gente chama isso de espiculado, e que principalmente cresce num período de avaliação. Então, uma vez que ele procura um especialista, com 3 meses depois uma nova tomografia alterou o tamanho, alterou a forma, é um nódulo que precisa ser biopsiado. Muito obrigada, doutor.